Nesse vídeo, a gente vai estar falando sobre o Past Continuous e a gente vai estar explicando o que ele é, quando que a gente usa e outras coisas. Mas para começar, o que é o Past Continuous? Na língua inglesa, o Past Continuous ele descreve ações ou eventos que estavam em progressão no passado. Quando utilizar o Past Continuous? O primeiro caso é para expressar duas ou mais ações que acontecem ao mesmo tempo no passado. Nesse caso, é muito comum o uso da palavra while, que significa enquanto. O nosso primeiro exemplo é I was reading a book while he was watching TV. Eu estava lendo um livro enquanto ele estava assistindo TV. E o segundo exemplo, while the girls were playing basketball, the boys were playing volleyball. Enquanto as meninas estavam jogando basquete, os meninos estavam jogando vôlei. Ele também serve para expressar uma ação contínua no passado, que já estava acontecendo, quando outra mais pontual ocorreu. Os exemplos. We were talking when the teacher arrived, que significa estávamos conversando quando a professora chegou. They were studying when somebody rang the bell. Eles estavam estudando quando alguém tocou a campainha. Ponto 3. Para expressar uma ação contínua habitual que ocorria no passado. Nesse caso, geralmente são empregados advérbios de frequência como os indicados na tabela abaixo. Constantly, que é constantemente, e weekly, semanalmente, são alguns exemplos. Agora a gente vai dar exemplos de frases. She was often asking for help, ela estava sempre pedindo ajuda, e they were always making the same mistakes, eles estavam sempre cometendo os mesmos erros. 4. Para estabelecer uma relação temporal entre uma ação contínua que ocorreu no passado e o momento presente. Nesse caso, é muito comum o uso de certas expressões de tempo. Algumas das mais usadas são by this time, por esta hora, yesterday, ontem, last night, ontem à noite, last year, ano passado, ou last month, que é mês passado. Aqui vai alguns exemplos. By this time, last month, we are celebrating his graduation. Mês passado, por esta hora, estávamos comemorando a formatura dele. We were living in Miami last year. Nós estávamos morando em Miami no ano passado. Bom, agora nós vamos falar sobre as fórmulas de montagem. A fórmula positiva fica com o sujeito mais o simple past do verbo to be, que é o was ou were, mais o verbo, o gerúndio. Um exemplo, I was traveling alone yesterday. Fórmula negativa, sujeito mais simple past do verbo to be no negativo, que é o wasn't ou weren't, mais verbo no gerúndio. Um exemplo, you were not swimming in the sea. E a fórmula interrogativa, verbo to be, mais sujeito e mais verbo no gerúndio. Were you watching to me? E esse foi o nosso trabalho de inglês. Fique à vontade para nos seguir no Insta. Um beijo e nos siga para mais dicas. Tchau!